Em 1931, na carta encíclica Quadragésimo Ano, essa daqui que eu trago em mãos, um dos documentos mais importantes da doutrina social da Igreja, o Santo Padre, o Papa Pio XI, para o desespero dos defensores do liberalismo econômico, afirmou o seguinte: é com razão que se pretende que certos gêneros de bens sejam reservados ao Estado, quando o poderio que trazem consigo é tal, que sem o perigo do mesmo Estado não se pode deixar em mãos dos particulares. Apesar de ter sido dita há quase 100 anos, essa afirmação de Pio XI traz consigo uma enorme atualidade, sobretudo para nós brasileiros, que hoje enfrentamos, entre muitos problemas, um extremamente grave: o altíssimo preço do petróleo, fornecido pela Petrobras, empresa pública do setor, e que tem um impacto em inúmeros produtos da economia, do gás de cozinha aos combustíveis dos carros. Bom, se você quer entender de que maneira a afirmação de Pio XI pode ser relacionada aos problemas dos preços do petróleo hoje no Brasil, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Pedro Ribeiro, sou professor de filosofia, casado, pai de 2 meninas lindas e atualmente tenho a honra de ser o presidente da Comunhão Popular, um jovem movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Antes de entrar propriamente no tema do vídeo, eu queria apenas te pedir, desculpe a chatice, mas tenho que pedir aquilo que todo mundo pede na internet, que você me ajude a levar a mensagem desse vídeo adiante. Curta, compartilhe, envie para amigos, enfim, nos ajude a espalhar a comunhão popular. Bom, vamos lá. Antes de entrar propriamente no tema do preço do petróleo, dos combustíveis, da Petrobras, eu acho que o primeiro passo é a gente entender bem, entender com clareza o contexto e o significado da afirmação de Pio XI com a qual eu comecei esse vídeo. Como eu disse, essa afirmação se encontra na carta encíclica Quadragésimo Ano, mais precisamente no parágrafo 114, certo? Pois bem, e o que é Quadragésimo Ano, para quem não conhece o documento? Como o próprio nome diz, é um texto que comemora o 40º ano, o 40º aniversário de um outro documento muito importante, a carta encíclica Rerum Novarum. Para quem não sabe, Rerum Novarum, de 1891, do grande Papa Leão XIII, é o documento fundador da doutrina social da Igreja. É a carta magna da DSI. E aí, 40 anos depois, em comemoração daquele primeiro documento, o Papa Pio XI decide escrever um novo texto, confrontando mais uma vez as questões econômicas da sociedade com os valores do Evangelho. Pois bem, é um documento longo, o Papa fala de vários assuntos, e aí, num determinado momento, num certo trecho de 40º ano, o Papa começa a fazer uma confrontação famosa, a confrontação entre cristianismo e socialismo, tentando averiguar se cristianismo e socialismo são ou não são compatíveis. O ponto final da argumentação de Pio XI, o lugar onde o seu texto vai chegar, todos nós sabemos. A direita católica adora citar esta passagem famosa, e, sobretudo em períodos eleitorais, né? E todos nós a sabemos quase de cor. Diz o Papa no parágrafo 119. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e verdadeiro socialista. O Papa, então, conclui que socialismo e cristianismo são, na sua essência, doutrinas incompatíveis. Por quê? Porque o socialismo, e aqui o Papa está usando o termo socialismo no seu sentido técnico, de uma maneira exata, não simplesmente como um termo vago, retórico, ele está usando de maneira técnica. O socialismo defende o quê? O fim da propriedade privada dos meios de produção, o fim das empresas privadas. E, do ponto de vista da doutrina social cristã, as empresas privadas são legítimas. É justo
razoável e mesmo necessário que existam empresas privadas em sociedade. Portanto, na sua essência, socialismo e cristianismo são incompatíveis. Agora, essa citação, que é bastante famosa, de que não se pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista, ela é o ponto final da argumentação de Pio XI. Pio XI não começa por aí e não diz simplesmente isso daí. Pelo contrário, ele vai, de maneira muito cuidadosa, pouco a pouco, averiguando esse tema, comparando as ideias socialistas com as ideias da doutrina social da Igreja. E nesse trabalho de argumentação bastante rigoroso, bastante cuidadoso, a primeira coisa que o Papa nota é que existem certas semelhanças importantes entre certas pautas socialistas e certas pautas cristãs em questões sociais. Sim, veja só, cristianismo e socialismo são incompatíveis, são contraditórios na sua essência. Mas o fato deles serem contraditórios na sua essência não impede que em vários temas concretos, em vários assuntos concretos, cristãos e socialistas tenham posições parecidas ou mesmo iguais. O Papa nota isso, ele nota isso com todas as palavras. E ele, inclusive, começa a listar alguns dos pontos de contato, alguns dos pontos possíveis de semelhança entre pautas cristãs, nas questões sociais, e pautas socialistas. É nesse contexto que o Papa faz aquela citação que eu disse no começo do vídeo e que eu vou repetir agora. Diz o Papa no parágrafo 114. Por este caminho, podem os princípios do socialismo mitigado, do socialismo fraco, vir pouco a pouco a coincidir com os votos e reclamações dos que procuram reformar a sociedade segundo princípios cristãos. Quer dizer, um socialismo mais moderado pode, em vários momentos, coincidir com aquilo que desejam os que buscam reformar a sociedade segundo princípios cristãos. E aí o Papa dá um exemplo. E o exemplo é justamente aquele que eu trabalhei no começo do vídeo. Diz o Papa: estes, quem são estes? Os socialistas, com razão, pretendem que certos gêneros de bens sejam reservados ao Estado, quando o poderio que trazem consigo é tal que, sem o perigo do mesmo Estado, não se pode deixá-lo em mãos dos particulares. Repito por uma última vez. Estes, os socialistas, com razão, pretendem que certos gêneros de bens sejam reservados ao Estado, quando o poderio que trazem consigo é tal que, sem o perigo do mesmo Estado, não pode deixar-se em mãos de particulares. Nessa passagem curta e breve, o Papa nos ensina duas coisas fundamentais. Primeiro, faz parte da doutrina social cristã a defesa da propriedade privada dos meios de produção, a defesa da importância das empresas particulares, das empresas privadas? Sim, faz parte. Mas isso não significa que os cristãos devam se posicionar contra toda e qualquer empresa pública. A ideia do privatiza tudo, a ideia de o Estado não deve se meter na economia, a ideia de empresa boa e empresa privada, essa não é uma ideia da doutrina social da Igreja. O Papa ensina duas coisas nessa passagem. Uma primeira coisa que ele ensina claramente é de que é justo e necessário que existam empresas públicas. É justo e necessário que existam empresas públicas. Pois bem, ele não apenas afirma que é justo e necessário que empresas públicas existam, como ele explica em que circunstâncias essas empresas devem existir. Qual é o contexto que legitima a existência dessas empresas? E o que o Papa diz? Empresas públicas devem existir, certos bens devem ser reservados ao Estado quando? Quando o poderio que esses bens trazem é tão grande que, se for deixado nas mãos de particulares, vai colocar em perigo o próprio Estado. Em outras palavras, o Papa diz o seguinte: empresas públicas devem existir em setores estratégicos. Não cabe às empresas públicas dominarem toda a economia, senão a gente está caindo no erro dos socialistas. Mas cabe sim ao Estado possuir empresas em setores
estratégicos da economia nacional, setores que afetem decisivamente o bem comum, as necessidades da população. Bom, é óbvio que Pio XI escreveu isso em 1931, de acordo com os desafios da sua época. Ele não escreveu pensando no Brasil de 2022. Mas se nós confrontamos aquilo que ele ensina em 40º ano com a realidade nacional dos dias de hoje, em primeiro lugar, salta aos olhos, fica bastante evidente para todos nós da comunhão popular, e acredito, para qualquer pessoa com mínimo de razoabilidade, fica evidente para todo mundo que se tem um setor da economia brasileira no qual aquilo que Pio XI afirmou se aplica perfeitamente, esse setor é o do petróleo. Quer dizer, se o Estado tem o direito e o dever de ter empresas públicas em setores estratégicos, que setor seria mais estratégico? Que setor seria melhor candidato a cumprir esses pré-requisitos de Pio XI do que o petróleo? O petróleo ele tem um impacto gigantesco na economia do país. Ele afeta brutalmente todos os setores. Ele afeta a indústria, não é isso? Ele afeta as pessoas comuns, os cidadãos, né, no preço do gás de cozinha, tá certo? Ele afeta aqueles que dependem do carro para poder trabalhar, seja para ir até o trabalho, seja porque o próprio trabalho se dá dirigindo, como é o caso dos motoristas de táxi, dos motoristas de Uber. Como a história recente dos Estados Unidos não nos deixa esquecer, petróleo é uma coisa que faz países entrarem em guerra, meus amigos. Sem dúvida alguma, dadas as condições concretas do mundo de hoje e do nosso país hoje, se há um setor em que é estratégico que o Estado esteja presente, esse setor, certamente, é o setor petrolífero. E, aliás, isso foi o que concluiu a nação brasileira no seu processo de desenvolvimento histórico. A Petrobras não brotou da terra. A Petrobras existe, essa grande empresa, graças às lutas e aos debates políticos intensos ocorridos na história do nosso país. Em 1950, quando foi eleito presidente da República e veio a ocupar esse cargo pela segunda vez, Getúlio Vargas elegeu como uma prioridade, talvez número 1 do seu mandato, a criação de uma empresa pública que tivesse um monopólio do setor do petróleo. A empresa Petrobras foi criada naquele contexto graças à famosa e bem-sucedida campanha O Petróleo é Nosso, que enfrentou muitas resistências, muitos desafios. Mas qual era o ponto central da argumentação de Vargas? Justamente esse que estamos fazendo aqui. Petróleo não é um setor qualquer da economia. Petróleo é um setor chave de uma economia de um país capitalista, industrial, que busca crescer, que busca se desenvolver. Portanto, um país que tem vastos recursos em petróleo, como é o caso do Brasil, deve reservar esses recursos ao domínio, ao controle do Estado. E foi isso que foi feito no Brasil. Aliás, é importante dizer, né? É isso que é feito basicamente no mundo, né? Com exceção dos Estados Unidos, que são um caso bem sui generis, bem particular, todos os países do mundo que têm recurso em petróleo, basicamente têm empresas monopolísticas, né? Tem uma empresa que domina completamente o setor naquele país. Essas empresas, normalmente, são empresas estatais, são empresas controladas pelo governo. Pois bem, então, a primeira coisa já ficou clara da aplicação do pensamento de Pio XI. E uma segunda coisa que fica clara é algo que está implícito no ensinamento de Pio XI e que é decisivo para o nosso debate atual sobre o preço dos combustíveis e de todos os derivados do petróleo no Brasil. Qual é o ponto implícito no ensinamento de Pio XI? Empresas públicas são um tipo de empresa radicalmente diferente de empresas privadas. Quer dizer, por que existe empresa pública, ensinou Pio XI? Porque existem certos bens que, se forem deixados na mão dos particulares, vão colocar em perigo toda a sociedade. Portanto, uma empresa pública, isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Uma empresa pública não é apenas uma empresa que o governo é o proprietário. Uma empresa pública é uma empresa que o governo é proprietário e que tem como função básica prestar um serviço público.
O Estado ele é proprietário de empresas em setores estratégicos da economia porque essas empresas cumprem um papel decisivo para o bem comum. Portanto, o primeiro critério de atuação dessas empresas deve ser servir ao bem. E aí é que está todo o ponto do negócio. É evidente que o preço do petróleo hoje no Brasil envolve inúmeras variáveis. Tem guerra da Ucrânia, tem, enfim, inúmeros elementos. Mas nós podemos dizer com segurança que o elemento chave para o aumento do preço galopante do petróleo e dos seus derivados no Brasil nos últimos anos se deve a um fator primordial, ocorrido em 2016, durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Até 2016, a Petrobras tinha uma determinada política de preços. Que política de preços era essa? Era uma política de preços que tinha em vista, em primeiro lugar, o mercado interno. Então, é óbvio que a Petrobras, como uma empresa, buscava lucrar, buscava obter rendimentos. Mas ela calculava o seu preço tendo em vista, tendo em meta o mercado interno, abastecer o povo brasileiro, fornecer recursos petrolíferos para o povo brasileiro. No entanto, o presidente Michel Temer tinha uma ideia diferente sobre a atuação da Petrobras. E aí, lá, em 2016, ele estabeleceu uma nova política de preços, uma política de paridade com o preço internacional, chamada PPI. Em 2016, o presidente Temer fez isso. E aí, o que acontece? Acontece que, ao invés do preço do petróleo ser determinado pela relação de oferta e demanda, de mercado, de busca interna do Brasil, o preço do petróleo e de todos os seus derivados, combustível, gás de cozinha e tudo mais, o preço do petróleo não é mais definido pelo mercado interno brasileiro. Ele é definido pelo preço internacional. Em outras palavras, se o preço do barril de petróleo aumenta no mundo, aumenta na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na Europa, no raio que parta, esse preço internacional é que serve como critério para a Petrobras definir o seu preço. Como nos últimos anos o preço do barril de petróleo no mundo tem aumentado enormemente, o que aconteceu com o preço do petróleo no Brasil, fornecido pela Petrobras, foi também aumentando enormemente. Ora, se nós compreendemos aquilo que ensinou Pio XI, fica evidente o quanto isso é injusto. Veja só, imaginemos que a Petrobras fosse uma empresa privada. Se a Petrobras fosse uma empresa privada, a decisão do PPI, a decisão de se pautar pelo preço internacional, seria mais do que justa, seria mais do que razoável, seria mais do que justificada. Seria algo simples. Os donos da empresa veriam que teriam mais lucratividade, que ganhariam mais dinheiro se pautassem pelo preço internacional. E ponto. E está tudo bem. No entanto, a Petrobras não é uma empresa privada. A Petrobras é uma empresa pública, de um setor estratégico, que o Estado domina por quê? Porque se ele for entregue às mãos particulares, se colocará em perigo o conjunto da nação. Se nós compreendemos isso, a política atual de preço da Petrobras é criminosa, é absurda, é inaceitável. Na prática, essa política serve aos interesses de quem? Serve aos interesses dos chamados acionistas minoritários. Sim, porque a Petrobras foi criada na década de 50 por Getúlio Vargas como uma empresa 100% pública. 100% pública. No entanto, nos anos 90, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso transformou a Petrobras numa empresa de capital misto. Uma empresa em que a maior parte das ações pertence ao governo, o governo ainda é o proprietário por excelência da Petrobras. No entanto, hoje, 45% das ações de posse da Petrobras não estão em mãos públicas, estão em mãos privadas, acionistas privados, pessoas que vão na Bolsa de Valores e compram ações da Petrobras. Essas pessoas, obviamente, querem lucrar o máximo possível. Essas pessoas, obviamente, querem ganhar dinheiro com aquilo que investiram na compra de ações da Petrobras. E essas pessoas, portanto, pressionam a diretoria, o conselho diretor da Petrobras, para que o lucro maior possível da empresa seja atingido.
O problema, no entanto, é que a Petrobras não pode, nem deve, se pautar pelos interesses desses acionistas. Alguém dirá, bom, mas eles investiram na empresa. É verdade, eles investiram na empresa. Mas eles sabiam em qual empresa estavam investindo, não? Eles sabiam que não estavam investindo numa empresa privada. Estavam investindo numa empresa de capital majoritariamente público. Uma empresa que tem, ou deveria ter, como meta primária, atender ao bem público. Pedro, o que você está propondo? Que a Petrobras tenha prejuízo? Que a Petrobras não lucre? Não, eu não estou propondo isso. Eu não estou dizendo que uma empresa pública, porque ela é pública, ela não deve lucrar. É óbvio que ela deve lucrar. Mas ela não pode ter como meta primária o lucro. Se uma empresa pública tem como meta primária o lucro, na prática, ela é apenas uma empresa privada disfarçada. Ela é apenas uma empresa privada em que o governo é dono. Isso não faz sentido. Veja, é necessário ter muita clareza. Nós, da União Popular, somos contra a privatização da Petrobras. Mas esse é um outro debate. Se você quiser defender a privatização da Petrobras, ok, façamos esse debate em outro momento. O nosso debate, neste momento, é anterior. Qual é o nosso debate? Neste momento, a Petrobras não é uma empresa privada. Portanto, enquanto ela for uma empresa pública, é inaceitável, é imoral, é absurdo que ela se paute pela mesma lógica de ação de qualquer empresa privada. Se ela fosse uma empresa privada, a ação que ela toma desde 2016, com a nova política de preços estabelecida pelo Michel Temer, seria justificada. Mas ela não é uma empresa privada. Ela é uma empresa pública que deve servir ao bem público. Portanto, é necessário, é urgente que a Petrobras retorne hoje à mesma política de preços que ela tinha até 2016. Uma política de preços que garantia grande lucratividade à empresa, grande lucratividade, mas que, no entanto, não arrochava o povo brasileiro, não humilhava o povo brasileiro, não forçava pessoas a abandonar o gás de cozinha e ter que voltar a usar lenha, não colocava motoristas de táxi, de Uber, em difíceis condições de sobrevivência, não dava a todo pai de família a sensação de desespero a cada vez que o gás de cozinha acaba e você tem que comprar um novo. E você sabe que o novo vai ser mais caro ainda. Por quê? Porque os preços do gás hoje não são um pouco maiores, são absurdamente maiores do que os que eram praticados há 2, 3, 4 anos atrás. Não é possível que depois de uma crise econômica terrível promovida pela Covid-19, nós permitamos que o egoísmo dos acionistas minoritários da Petrobras continue massacrando o povo brasileiro. Meus amigos, o que nós estamos falando é de algo muito sério, muito sério. No começo deste mês, de maio de 2022, a Petrobras fez os seus informes recorrentes. Ela deve fazer, tornar pública as suas informações. E foram informados os lucros dos acionistas minoritários. Sabe quanto os acionistas minoritários da Petrobras ganharam no último trimestre? Nos últimos 3 meses. Os 45% de acionistas minoritários da Petrobras ganharam 45 bilhões de reais. 45 bilhões de reais. Enquanto isso, a gasolina, quando você vai ao posto, está no preço que está. O gás está no preço que está. Todos os produtos no mercado estão no preço que estão. Não pense que isso não tem a ver com petróleo, tem muito a ver com petróleo. Afinal, como é que as mercadorias chegam no mercado? Chegam por meio de rodovias. Quanto você acha que está a taxa do frete? Você acha que ela não aumentou com o aumento do preço dos combustíveis? Por muito menos do que nós temos hoje, nosso país enfrentou uma terrível greve de caminhoneiros anos atrás. Uma greve que nascia de um problema real. Qual é o problema real? O de um governo que parece ser cego para a diferença entre empresa pública e empresa privada. Uma empresa pública, ensinou o Papa Pio XI, não é apenas uma empresa privada com outro dono. É uma empresa de outro tipo, que exerce um outro tipo de função e que deve ter consciência disso. É inadmissível que o presidente Bolsonaro continue insensível diante desse quadro. É inadmissível que a única coisa que ele consiga fazer seja trocar chefe de direção da Petrobras.
que ele não consiga estabelecer uma mudança de política de preços. Assim como Michel Temer estabeleceu uma mudança de política de preços equivocada em 2016, Bolsonaro é perfeitamente capaz de estabelecer uma política adequada nos dias de hoje. Esperamos que ele tenha sensibilidade e esperamos que ele, que tanto diz Deus acima de todos, possa realmente fazer aquilo que nosso Senhor espera, velar pelo bem comum. Um grande abraço, sob Deus, e com os pobres caminha a comunhão popular.